o tema da semana 4 era poema, né, dando a definição do que é poema, certo? E falava o seguinte: a melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. O mais importante são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração, a assonância. Então, nós temos aqui algumas características próprias do poema. E aí, ele sugeria aqui para a gente, ó, para vocês entrarem nesse link aqui, nesse site, e a partir daqui a gente encontra mais informações sobre o gênero poema. Então, foi aqui que eu entrei, né, para pesquisar um pouco mais sobre isso, e aí eu preparei esse material para vocês, tá? Então, é importante que vocês entrem aqui nesse site, ó, nesses sites que eles dão, nesse link, porque aí vocês conseguem obter mais informações sobre aquele tema que está sendo trabalhado. Poema, como vocês já falaram, né, é um texto escrito em verso, em estrofes, de fato é isso mesmo, né, nós temos aí rimas, pode ter métrica, a métrica tem a ver com a quantidade de sílabas de uma estrofe, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que é isso, e aí eu coloquei para vocês uma distinção que eu encontrei nesse site entre poema e prosa. Aqui vai dizer o seguinte, ó, o poema é um texto literário escrito em versos, como já foi dito, né? A gente já viu essa informação no slide anterior. Pessoal, aqui nós temos exemplo de poema, aqui, logias e analogias. Esse aqui é um poema porque nós temos essa estrutura, que é bem característico, né, de um poema. Já a prosa é um texto normal, um texto que vai, vamos dizer assim, ele vai ocupar toda a linha de um livro, de um caderno, ele não vai ter essa estrutura aqui, ó, com esses trechinhos, né, esses versos curtos, rimas, ele não vai, nós temos aqui exemplos aqui de essa estrutura que fica geralmente no centro da folha, né, então, na prosa, isso não vai acontecer. A prosa é um texto normal que vai ocupar toda a linha. Então, vamos colocar aqui um exemplo, ó, de prosa. Então, prosa é um texto que não admite versos. Quando eu peço para vocês, por exemplo, escreverem lá uma redação, um artigo de opinião, é um texto escrito em prosa, tá? Porque não é para ser em verso, não tem aquela estrutura de um poema. Então, aqui nós temos o exemplo de prosa, olha só. Então, quando vocês se depararem, qual é a diferença entre poema e prosa? O poema tem toda aquela estrutura, né? De versos, estrofes, rimas, ritmo, certo? Tudo aquilo que a gente vai ver aqui adiante. Já a prosa é um texto normal, um texto que ocupa todo o espaço ali da folha, tá? E aí nós temos aqui adiante, ó, a estrutura do poema, né? Isso aqui que você já conhece, né? Um poema, a estrutura básica de um poema. Nós temos cada linha dessa aqui. Cada linha dessa vai ser um verso, né? E o conjunto de linhas a gente vai chamar de estrofe, tá certo? E esse conjunto maior todo aqui vai formar o nosso poema, certo? Então, cada linha do poema é o verso, um conjunto de linhas a gente vai chamar de estrofe e a soma disso tudo aqui a gente vai falar que é poema. E aí aqui adiante eu coloquei, né, que os versos eles podem ser regulares, podem ser brancos ou livres. Isso aqui vocês não precisam se focar muito nisso porque não veio cobrando isso, né? Mas é importante vocês terem esse conhecimento, certo? Do que são esses tipos de versos dentro de um poema? Nós temos aqueles versos chamados regulares. Os versos regulares são aqueles que, né, vão ter rimas, certo? Tem poemas que podem rimar, né? Tem outros poemas que não necessariamente precisa disso, mas os regulares serão aqueles que têm essa rima, certo? Por exemplo, a primeira estrofe pode rimar com a segunda, com a terceira, a segunda pode rimar com a quarta, igual aqui, nesse exemplo, por exemplo, aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, um poeminha aqui de Gonçalves Dias. Esse poema aqui é um poema exemplar do que é um poema composto por versos regulares. Aí nós temos
Tudo, olha, nós temos a métrica que eu falei para vocês, a gente não vai focar muito nisso agora, mas vocês podem depois entrar nesse link aí e pesquisar um pouco mais sobre como é que vocês fazem para contar as sílabas de um verso. Não é da mesma forma que a gente faz a separação silábica, como a gente está acostumado no nosso dia a dia, tá bom? A gente vai ter um outro modelo de separação silábica, a gente vai chamar isso aqui de escansão. Acho que, não sei se alguém aqui já ouviu falar nessa palavra, escansão. É uma maneira de vocês separarem as sílabas de um verso, só que é, mais ou menos de acordo com a melodia, com o ritmo do verso. Olha só, minha terra tem palmeiras. A última sílaba, por exemplo, não é contada. Então, naquela que for mais forte, na sílaba tônica da palavra palmeiras, a sílaba tônica é essa aqui. Então, a gente vai contar apenas essas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. São 7 sílabas. A gente não vou entrar muito nesse detalhe com vocês, porque a gente entraria num assunto aqui que precisaria de muito mais tempo, tá? Mas é só para vocês saberem o que é a métrica, tá? Aí vocês vão repararem, por exemplo, que aqui, ó, onde canta, geralmente a última palavra vai se unir com a primeira vogal da outra, ó. Onde canta ou, tá vendo que tá juntinho? Não é da mesma forma que a gente faz a separação. Na separação normal, esse aqui deveria ficar separado, né? Então, nesse caso aqui, fica junto, porque é um outro tipo de separação silábica, tá bom? Então, isso aqui é a métrica, é contar quantas sílabas tem, né, dentro de um verso aqui. Então, isso aqui, e tem a rima, né? Sabiá tá rimando com lá, certo? Então, isso aqui é um poema de verso regular, tá? E aí nós temos outros versos aqui, que são os chamados versos brancos. Pode ter métrica, pode ter aquelas sílabas lá, mas não precisa ter, não tem rima. Por exemplo, esse poema aqui, ó, de Mário Quintana. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Então aqui nós vamos ver que não tem aqui rimas, né? É um poema de verso branco, aquele que a gente tem liberdade para criar, certinho? E seguindo nós temos o poema de versos livres, ou seja, ele ainda é mais, o próprio nome já diz, né? Ele é mais livre ainda. Ele não precisa de nada daquilo, nem de métrica, porque antigamente, os poemas que não encaixavam naquele modelo, né, de contar sílabas, de ter tantas sílabas, de rimar, não eram considerados poemas, certo? Isso há alguns anos atrás, no século XIX, por exemplo, século XVIII, só eram considerados poemas aqueles poemas que tinham rimas, que eram tudo contado, metrificado, tudo que fugia daquilo não era considerado. Poderia até ser considerado, mas não, não tinha valor, tá? Então aqui nós temos os versos livres, olha. Eu cansei de me maltratar, cansei de me apagar, eu vou existir. Preciso existir para que outras mulheres existam também, para que outras mulheres resistam. Então aqui nós temos um poema muito livre, né? Não tem, olha só como é que é aqui, só temos duas palavras, poderia ter uma palavra só num verso. Então não tem aqui nenhuma metrificação, é extremamente livre. Isso aqui é um poema moderno, né? Um poema assim atual. Já aqueles poemas mais antigos, nós vamos ver que sim, eles possuem tudo aquele rigor, tá bom? E as estrofes, né? Dependendo da quantidade de versos, né? Elas podem ter esses nomes aqui, ó. Se tiver dois versos, tem poemas que tem dois versos apenas, né? Vamos chamar de dísticos, três, terceto. Se tiver quatro versos, vamos chamar de quarteto ou quadra, e assim por diante, tá? Até 10 versos, nós vamos chamar aqui, ó, de décima. Se tiver nove, novena. Se tiver oito, oitava, certo? E aí nós temos aqui um exemplo, ó, né? Quatro versos, quarteto, nós temos dois quartetos, aí nós temos uma estrofe aqui com três versos, dois tercetos, tá? Não precisa ficar muito focado nisso, não, é só para a gente
ter uma noção mesmo do que é a estrutura de um poema. E aí a gente entra naquilo que vocês, né, já responderam também lá na enquete, assonância, o que é assonância, o que é a aliteração, ciência. Então, são os recursos sonoros, assonância, aliteração, paranomásia, aí são recursos estilísticos, né? Faltou um S aqui, tá, pessoal? São recursos estilísticos muito utilizados nos poemas, na música, nos provérbios populares, etc., para dar maior expressividade por meio da musicalidade do ritmo. Então, a assonância vai ser a repetição, né, harmônica, para dar mais melodia, vamos dizer assim, a um verso, a uma música, a uma estrofe. Então, a assonância é a repetição de vogais. Olha só aqui esse exemplo. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento no Djavan. Então, nós temos aqui a repetição de uma vogal. Que vogal é? A vogal U, né? Então, vocês vão perceber que nas músicas, esses recursos são muito utilizados, até porque a música e o poema, eles são muito próximos, são gêneros textuais muito próximos. Alguns poemas até viram música. Algumas pessoas fazem de um poema uma música. E aí nós temos aqui a aliteração. A aliteração, né, vai ser a repetição aí agora, em vez de ser repetição de vocais, a repetição de consoantes, certo? Aí nós temos aqui um exemplo, ó, um exemplo de uma música, né? Eu vou passar depois essa música para a gente ouvir aqui no finalzinho. Rato, né? Rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei, do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro. Aí, quando a gente ouvir a música, a gente vai compreender melhor isso aqui. Então, vocês vão perceber que nós temos aqui a repetição de que consoante? Isso, a consoante R, né? Então, isso aqui cria essa expressividade no poema, certo? Isso não é aleatório. O autor não cria esses versos, não utiliza esses recursos de maneira impensada. Existe aqui uma intenção. A paronomásia, né? Que a gente vai ver aqui, ó, que recebe esse nome, porque utiliza palavras parônimas, ou seja, aquelas palavras que fazem uma confusão danada, muitas vezes até na hora de escrever, né? A gente não sabe se é porque são muito parecidas, e aí a gente não sabe como que se escreve. Por exemplo, recriar, recriar, né? Recrear significa divertir, né? Quando a gente está no recreio, por exemplo, estou recreando, ou seja, estou me divertindo, né? Lógico que agora a gente não tem muito isso, né? Porque a gente tá fora da escola, mas vocês podem fazer isso aí em casa mesmo, né? Na verdade, acho que vocês estão recreando o tempo todo, estão no recreio. Então, nós temos aqui recrear, que é divertir, e recriar, né? Criar uma coisa novamente. Ouço e osso, que é muito próximo, ouço de ouvir, e osso, né, parte do corpo. Dispenso e dispensa, né? Dispenso e despensa. Dispenso significa abrir mão de alguma coisa, abro mão disso, eu dispenso isso. E a despensa, né, geralmente aí é o local onde se guarda os alimentos, se acumulam alguma coisa ali. Tá? Então, isso é a paronomásia, e também é muito utilizado em poemas, como vocês viram lá na atividade da semana 4, né, o poema A Onda, né, que nós tínhamos lá, muito isso aqui, próximos demais, uma palavra da outra, para fazer mesmo tem essa intenção, né, de fazer a gente prestar atenção no significado das palavras. E aí nós temos aqui um exemplo, ó, berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Então aqui, ó, vocês vão perceber que nós temos algumas palavras sublinhadas, né? Elas fazem essa confusão na nossa mente. Aterro, desterro. O que seria o aterro? O que seria o desterro? Berro, berro por seu berro. São duas palavras aí que são escritas da mesma forma, né? Mas que aqui nós temos sentidos diferentes. Seu berro, verbo, por seu berro, substantivo, tá? Então, isso aqui é a paronomásia. E aí, eu vou tentar passar aqui essa música. Preste atenção na letra dessa música aí. E sobre a figura sonora que a gente acabou de ver.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. E aí, gostaram? Qual é a figura sonora presente ali? Olha só, a gente tem ali, né, uma repetição das vogais. Ia, né? O que você faria se restasse apenas um dia? Meu amor, o que você faria? Então, vocês percebem que são recursos muito utilizados em poemas e também nas músicas, para dar essa, essa sonoridade, né? Para ser agradável ao nosso ouvido e também facilitar a nossa memorização, tá bom? Aí nós temos aqui um exemplo da assonância ou da aliteração. Assonância. Muito bem, Jason. A assonância é a repetição, né, de vogais, certo? Então nós temos a repetição da vogal I e A, né? Ia. E aí nós temos aqui vou tentar passar aqui uma outra música, vocês prestem atenção agora. Agora eu quero que vocês respondam sem minhas dicas. Rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro. Rato que rói o rato, rato, roto, que ri do roto, que rói o farrapo do esfarrapado, que mete a ripa, arranca rabo. Rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça, e rua, rua, ribe, sua roda de rato. Rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, rói o barro, rói o morro. Rato que rói o rato, que ri do roto, que rói o farrapo do esfarrapado, que mete a ripa, arranca rabo. Rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça, e rua, rua, ribe, sua roda de rato. Rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro. Pronto. Que rato ruim, né? Esse rato é cruel. E aí, qual é Acho que é a literação. qual é a consoante, então, que é repetida ali? O R. Rápido. Isso, né? O R. Então, nós temos aí um exemplo de aliteração. Isso não é feito, tá, pessoal? De maneira, vamos dizer assim, inconsciente. Como eu falei para vocês, existe uma intenção por trás dessa construção, tá bom? Então, a gente viu aí alguns exemplos de aliteração, de assonância. Então, procure uma maneira de vocês associarem aliteração com consoantes e assonância com vogal, tá certo? E aí nós temos aí a última, né, que foi a paronomásia, né? Eu não trouxe aqui nenhum exemplo, mas é só associarem com parônimos, ou seja, palavras parecidas, parônimos, palavras parecidas. Diferença entre poema e poesia é a mesma coisa? Não é a mesma diferente? coisa. Não, É diferente. O poema é a estrutura, né? O poema tem a ver com aquilo que a gente acabou de ver aqui, com versos, com estrofes, com rimas, sem rimas, com metrificação ou não. Isso é poema, tá? Agora, a poesia tem a ver com o conteúdo, certo? O conteúdo do poema, por exemplo, pode ser uma poesia. Isso significa dizer que a poesia é tudo aquilo que traz aquela emoção, aquele sentido diferente daquilo que a gente está acostumado com as palavras no nosso dia a dia. Traz uma certa estranheza, uma certa
ambiguidade. Ambiguidade significa tem duplo sentido, tem vários sentidos, você pode interpretar de uma forma, o outro leitor pode interpretar de uma outra forma. Isso é a poesia. Então, a poesia tem a ver com o conteúdo, certo? Aquilo que você falou. Pode ter rima? Pode, mas quando a gente fala de rima, quando a gente fala de verso, isso é poema, tá? Agora, poesia, pode ser que um poema tenha poesia. Tem alguns poemas que não são poesia. Na antiguidade, as pessoas contavam histórias em formato de poema, ou seja, com versos, né? Versos, estrofes, tudo aquilo, métrica, rima, só que eram histórias, estavam narrando o acontecimento. Então aquilo não era poesia, certo? Era simplesmente um texto que eles estavam escrevendo em formato de poema, tá? Então a poesia não 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 tem a ver com o formato, com a estrutura. A poesia tem a ver com o conteúdo, se aquilo vai te gerar alguma comoção, né? As músicas que nós acabamos de ouvir, por exemplo, são poesias também, porque nós temos aí alguma coisa estranha, diferente, né? Chama a atenção, nos comove, tá? Tem vários sentidos, você pode interpretar de uma forma, outra pessoa pode interpretar de outra, então isso é poesia. Então aqui, ó, a poesia pode ser escrita em versos, pode ser escrito em prosa, a gente vai ter chamada de prosa poética, né? Ou ainda a poesia pode estar em imagens, em paisagens. Quando você vê um pôr do sol e aquilo te emociona, né? Isso pode ser uma poesia também. Aqui eu coloquei alguma imagem, uma imagem aqui, que é um exemplo disso. Isso aqui é poesia também. Não tem nenhuma palavra escrita aqui, né? Não tem verso, não tem estrofe, mas essa imagem traz alguma interpretação para nós, não causa estranheza isso aqui, olha só, a mulher tocando um violão, que ao mesmo tempo o violão aqui se transforma em borboletas ou em aves, né, alguma coisa assim, e ela está aqui um lugar assim deserto, como se fosse uma queimada, não é isso? Mas ao mesmo tempo nós temos aqui que a cabeça dela, o cabelo, se transforma aqui já em uma árvore seca, né? Sem folhas. Isso aqui a gente pode interpretar dessa forma, né? Como eu estou falando para vocês. Então, a partir desse momento, essa imagem é uma imagem poética, tá bom? Então, vocês perceberam que aqui, ó, nós temos poesia também, tá? E não tem nenhuma palavra escrita aí, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre poesia e poema.